Olá, a paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, que todos estejam na graça de Deus, que Deus possa estar levando providência na vida de cada um de vocês, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica no livro de Oséias e vamos entrar hoje no capítulo 12, irmãos, que fala sobre a vinda do cativeiro de Israel na Assíria. No versículo 1, Efraim se alimenta de vento e persegue o vento leste. Diariamente multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança aos assírios, e o azeite se leva ao Egito. Nesse primeiro versículo, se refere aos tratados como assírios e os egípcios. O vento é empregado no sentido de figurativo para indicar o que é vazio, não é de nenhum valor, nem benefício prático. Diariamente se multiplica a mentira e a destruição. Refere-se à dependência de Israel desses poderes estratégicos que estava baseada em mentiras e que resultou na destruição. A última frase se refere, irmãos, à abundância de azeite de oliva na terra de Israel e o objetivo de enviá-lo ao Egito como um presente para assegurar o interesse dessa nação e ajuda contra a Síria. No versículo 2, a contenda de Deus com Judá, Jacó. O Senhor tem também uma contenda com Judá e punirá Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, ele o recompensará. 3. No ventre pegou pelo calcanhar de seu irmão e pela sua força lutou com o anjo. 4. Na verdade, ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu, chorou e suplicou em Betel, o achou. E ali falou conosco. Falou conosco. Versículo 5. Mas o Senhor é Deus dos exércitos e o Senhor é o seu memorial. A aplicação de Israel, seus pecados citados novamente no versículo 6. Tu, pois, volta-te, ó Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e em teu Deus confia sempre. 7. É um mercador que tem em sua mão um peso falso, ele ama a opressão. 8. Efraim disse, contudo eu me tornei rico, adquiri riquezas para mim. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. No versículo 8, Efraim disse, mostra uma arrogância da parte de Efraim. A própria terminologia fala do orgulho, dureza e dependência de si mesmo. Efraim equiparava a prosperidade financeira com o favor de Deus. Ele comparava, né? E exatamente como a igreja atual, irmãos, eles descobririam para sua própria consternação que não tinham o favor de Deus. 9. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei morar em tendas, como nos dias de festa solene. 10. Eu também falei pelos profetas, e multipliquei visões, e usei símiles por meio de mistérios dos profetas. 11. A iniquidade de Gileade? Certamente vaidades são. Em Gilgal sacrificaram bois, e os teus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. 12. Mas Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher cuidou do gado. 13. Um profeta do Senhor, por um profeta do Senhor, fez subir a Israel no Egito, e por um profeta foi ele guardado. O texto diz, irmãos, por um profeta, ou seja, Moisés. Moisés, não um soldado, mas por um profeta. Nações são salvas por profetas, tais como Whitfield, Wesley e Moody, e não por generais militares. 14. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróprio. Amém? No versículo 14,
Efraim se recusava a dar atenção aos profetas e amargamente provocava a Emanuel. É apenas o amor que pode ser provocado dessa maneira. Aqui, irmãos, Deus está aqui falando que ele enviava mensagens através dos profetas, ele enviava suas mensagens através dos ministérios dos profetas, mas muitos daquele povo não davam ouvidos, não se importavam com o que Deus falava. Eles davam poder ao ouro, ao dinheiro, à vida financeira, mas deixava Deus de lado. No capítulo 13, o iminente julgamento e a condenação de Israel, no versículo 1, quando Efraim falava, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Vamos lá, vamos entender esse capítulo 1. O ponto principal deste versículo fala de Efraim, que havia andado com Deus, como nos dias de Josué, e falava com tal autoridade que o povo tremia. Ele tinha posição, dignidade e poder. Porém, voltou-se para os ídolos, as idolatrias, irmãos. Pelo fato dele ter se voltado para os ídolos, para a idolatria, ele morreu, no sentido espiritual, como Adão quando pecou. O cristão tem poder e dignidade moral, enquanto seu coração é totalmente governado por Cristo e está livre de idolatria. Nós temos que adorar, honrar, glorificar somente nosso Deus vivo. No versículo 2, e agora multiplicaram pecados e da sua prata tem feito, segundo o seu próprio entendimento, imagens de fundição, ídolos, todos a obra de artifícios, a respeito dos quais dizem, os homens se sacrificam que beijem os bezerros. 3, portanto serão como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como a palha, que a tempestade lança da eira e com a fumaça se vai na chaminé. Otávia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há outro Salvador senão eu. Olha aqui, vamos no versículo 3 e no versículo 4. Israel aqui é comparado a 4 figuras: a névoa da manhã, o orvalho da madrugada e a palha e a fumaça. Todas expressam brevemente falta de valor. No 4, a maior glória de Israel era que o Senhor era o seu Deus e pastor. Os dois títulos, Deus e Salvador, apresentam o Senhor não somente como deidade, mas também como deidade que salva. A frase do Otávia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, não significa que ele não era o seu Deus antes dessa época, porque na realidade ele sempre foi, começando com Abraão, mas nunca antes do seu poder, do seu amor para com o seu povo, haviam sido tão evidentes e notáveis como na época do Êxodo e daí por diante. Portanto, não reconhecerás outro Deus, irmãos, além de mim, que é Deus, além de Deus. Deve ser estudado cuidadosamente pelos cristãos de hoje, que somos nós. Como o Israel de antigamente, adorar a Cristo à parte da cruz constitui outro Jesus e é a maldição da igreja atual. Aqui, irmão, ele está falando grandemente conosco que nós devemos amar somente a Ele. Amarás somente o teu Deus e não a outro. Outros são os ídolos, a idolatria, as imagens de esculturas. No versículo 5, eu te conheci no deserto, em terra seca. Em proporção dos seus passos, eles se saciaram, e estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Olha, mais um fato que deve ser explicado. Em proporção dos seus passos, eles se saciaram. Infelizmente, se refere ao fato de que Israel não sabia que era o Senhor quem os estava abençoando. E estando fartos, ensoberbeceu o seu coração. Significa que nas mesmas proporções que Deus os havia feito prosperar,
Eles se esqueceram dele. Eles os associaram a um ídolo. Neste versículo correspondente, eles o esqueceram. Assim é que a ação moral do coração natural associa ídolo com Deus e então o esquece, degrada-se ou então sublime. Eles deixaram Deus de lado para passar a amar, a adorar a ídolos. Foi por isso que Deus falou: esqueceram-se de mim. Por quê? Porque enquanto eles estavam precisando, eles buscavam a Deus. No momento que eles não estavam mais naquela precisão, eles deixaram Deus de lado. No versículo 7, portanto, eu serei para eles como um leão, como um leopardo no caminho os espiarei. 8, como ursa que perdeu seus filhos, o encontrarei e romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei, como um leão. Os animais selvagens os despedaçarão. Restauração final de Israel, juízos presentes e redenção prometida. Versículo 9. Para sua perda, ó Israel, contra mim se rebelastes, contra o teu ajudador. 10. Onde está o rei agora, para que te guarde com todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes, dai-me rei e príncipes. 11. Deite em uma rei na minha ira, e tirei do meu furor. 12. Está atada a iniquidade de Efraim, os seus pecados está guardado. 13. Dores de mulher que dá à luz sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. 14. Do poder da sepultura eu os remirei, eu os libertarei da morte. Ó morte, eu serei os seus tormentos, ó sepultura, eu serei suas destruição. O arrependimento será escondido dos teus olhos. Primeiro total desolação. 15. Ainda que ele te dê fruto, entre os irmãos virá o vento leste, vento do Senhor. Levantar-te-ás no deserto, secar-se-á o seu manancial e esgotará sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os seus vasos desejáveis. 16 e último. Samaria será assolada porque se rebelou contra seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Total desolação, irmãos. Olha o que significa no 15 e no 16. Tão rapidamente que, quando o profeta mudou de pronunciar o juízo para a vinda e a restauração, ele volta ao juízo. Virá o vento leste, vendo do Senhor, levantar-se-á deserto, refere-se aos assírios. Era um vento que não estava vindo por acaso, mas comissionado por Jeová, como um ministro da vingança, para executar a sua ira. Como resultado, essa árvore florescente de Efraim se secará. Ele saqueará os tesouros de todos os seus vasos desejáveis. Refere-se ao Salmaneser, o monarca da Assíria, como um instrumento involuntário de Deus. Este versículo, irmão, revela a verdade de que o juízo vindouro não será morno, mas sim bem ardente, em outras palavras, terrível. Aqui mesmo na palavra nós vemos, irmãos, que Deus, ele é misericórdia, ele é bondade, mas ele também é fogo consumidor, irmãos. Nós temos que entender que Deus nos dá a chance de mudança, Deus nos dá a chance de fazer o que é certo. A partir do momento que ele percebe que nós estamos fazendo o que é certo, tentando melhorar, tentando fazer o que é certo, tentando se aproximar dele e deixar os pecados de lado, ele se aproxima de nós, ele faz coisas que nós não entendemos, ele faz coisas em nossas vidas que nós não acreditamos. Mas se nós continuarmos o pecado, buscarmos o erro, continuarmos na estrada errada, deixarmos Deus de lado, ele vai nos esquecer, irmãos. E nós vamos viver a Deus dará. Nós vamos viver numa situação que não há doença que acabe, não há dívida que acabe, não há tristeza que acabe, não há depressão que acabe. Então vamos nos tornar
bens, vamos dizer assim, um exemplo, vamos ser o nosso matrimônio de Deus. Vamos buscar a Ele verdadeiramente. Vamos estar na presença dEle e deixar o pecado de lado. Amém? Fique todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo todos vocês. Não conheço, mas eu sei que muitos entram aqui, mesmo que não assista toda a leitura, mas entram, conhecem meu canal, participa, vai lá, se inscreve ou às vezes dá uma curtida. Muito obrigada, eu agradeço muito, porque toda a honra e toda a glória é para Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.